Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal Janprem, fundador e diretor da Escola Uma Universidade. Hoje eu vou compartilhar contigo as diferenças, se é que elas existem, entre massoterapia e massagem. Há 30 e poucos anos atrás, quando eu iniciei a minha jornada em massagem, era muito comum a utilização desse nome, massagem. Eu tive a oportunidade de estudar na Escola Corpo, que foi uma das primeiras escolas de massagem aqui do Brasil. Tive a oportunidade também de estudar na Amor, Associação de Massagem Oriental, que teve grandes mestres de massagem. E em meados dos anos 80 era muito comum nós nos apresentarmos com o título de massagista. Mas eu quero que você saiba que naquela época não tinha nenhum imposto para se pagar como massagista. Se você era um massagista, você ia pagar um imposto na prefeitura, você tinha que pagar como bares, restaurantes, saunas e afins. Olha só, bares, restaurantes, saunas e afins. Ou seja, não tem nenhuma relação com massagem. Apesar que existiam várias saunas, tanto em São Paulo quanto no Brasil, e nas saunas existia aquela massagem sueca, ou uma massagem muscular, que era feita inclusive com sabonete. Aquilo arrebentava com as nossas mãos. Eu trabalhei inclusive num clube chamado Círculo Militar, no começo dos meus atendimentos, e no círculo militar eu fazia massagem com sabão. Então todos nós éramos massagistas. E era interessante que se você quisesse se formar como massagista, ou você ia para a Liberdade aprender com uma família japonesa. Eu tive a oportunidade de aprender com um ex-piloto kamikaze. A guerra acabou no Japão, aquele piloto suicida, e um professor chamado Makita me dava aula de Karate-Do, Shorin-Ryu, e me dava massagem também. Era discípulo e mestre. E eu aprendi uma técnica de massagem poderosíssima com esse mestre Makita. Aquela massagem forte, aquela massagem na Liberdade que você ia uma vez e você nunca mais queria precisar dessa massagem de novo, de tão forte que ela era. Então todos nós que iniciamos nessa jornada nos anos 70, 80, 90, sentimos muito orgulho de sermos massagistas. Seja de shiatsu, seja ama, já existia a Escola Oriental que fica aqui em São Paulo, no Jabaquara, que hoje se chama EOMA, que é uma escola extraordinária. As escolas da Amor, da Associação de Massagem Oriental, que eu fui sócio, Armando Austregésilo, João Júlio da Silva, Sidney Donatelli, e todos nós usávamos esse nome massagista. E estudávamos muito. Todos os massagistas conheciam várias técnicas de massagem. Isso eu vou falar em outro vídeo, em outro papo com você. E num certo momento, infelizmente, esse termo massagista, ele começou a se transformar. Então era comum, se você é jovem talvez você não saiba, que há pouco tempo atrás as pessoas faziam anúncios em jornal. Não tinha Facebook, não tinha Orkut, não tinha Instagram. Os anúncios eram em jornais. Então vende-se um sítio, procura-se emprego, ou oferece-se emprego. E começou a surgir várias pessoas se intitulando massagistas, sem terem certificado de massagista, porque na verdade elas tinham uma outra opção de vida, que estava mais relacionada com a prostituição. E teve uma época que no bairro que eu nasci, que é Moeba, existiam os sem números de clínicas de prostituição que cunhavam o nome de massagem. Então esse termo massagista, principalmente para as moças, para as mulheres, elas acabavam sendo procuradas por pessoas com uma intenção que não era o shiatsu, não era tocar os pontos, não era o doin, a ama, o tuiná, o zen shiatsu, era a prostituição, era o ato sexual. E nessa época nós tivemos várias discussões, porque foi na época que foi criado o primeiro sindicato nessa área
de massoterapia, se eu não me engano, alguns sindicatos foram criados na época, o Competentíssimo Sinatem, o Competentíssimo Satosp e alguns outros, que eram de pessoas idealistas, pessoas que acreditavam na massagem. Quem dirigia era o Dr. Vu. E aí, nessas conversas dos sindicatos, as pessoas acabaram achando por bem que nós, massagistas, deveríamos adotar o nome massoterapeuta. E quando nós falamos massagista e massoterapeuta, é a mesma coisa. São palavras que apontam na mesma direção. Mas a massoterapia hoje tem um tom mais refinado, mais elaborado. Eu até vi um vídeo que fala que a massagem é quando você inicia em alguma coisa, então você fala que você é um massagista. A massoterapia é quando você domina várias técnicas, mas não necessariamente é isso. Não que tenha uma verdade nisso, para algumas pessoas pode ter, mas os grandes massagistas que eu conheci em São Paulo, que eu conheci no Brasil, eles eram todos massagistas, eles acreditavam nesse termo e tinham muito orgulho de serem massagistas, muito orgulho. Hoje o termo massagem está mais relacionado com a Índia. Então nós temos a massagem ayurvédica, a massagem tântrica, que é a massagem não que envolve a sexualidade, a pranapratista, que é a massagem tantra sankhya, que quem divulgou foi o Levi Leonel. Tem a massagem tailandesa, que vem próxima da Índia também. Agora, as massagens chinesas e japonesas, normalmente nós falamos massoterapeuta. Na formação da minha escola, na Uma Universidade, que é uma formação de naturopatia, terapeuta holístico e massoterapeuta, para preservar que as pessoas não entendam mal o que é ou o que são as massagens, nós optamos para dar a certificação de massoterapeuta. Então essa é a diferença, ok? Você, se for se divulgar, hoje ainda está muito relacionada a massagem com algumas características de prostituição. E não cabe a mim julgar aqui, não importa se é certo ou errado, não aqui, mas são elementos diferentes. Então até eu mesmo, no momento da minha vida que eu atendia muito, eu preferi mudar o nome para massoterapeuta, com dor no coração, porque meus grandes mestres amavam esse título massagista. Compreendeu? Gratidão pela tua dedicação, gratidão pela tua entrega às terapias, gratidão por você buscar ser um dos melhores terapeutas do planeta.